Olá, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem fala é teu amigo pastor Claudinei Gomes. E eu gostaria de estar aqui respondendo a pergunta no grupo Defensores da Fé, feita e elaborada pelo nosso nobríssimo amigo pastor João Alfredo de Ubatuba, quando ele perguntou sobre a questão do evangelho, o que é o evangelho, e veio como resposta, inclusive, que o evangelho sendo movimento. Então, eu gostaria de inicialmente, querido pastor, poder colocar aqui minha parcela de cooperação, ok? Fazendo menção da palavra do eterno Deus, no livro de Gênesis, capítulo 1, laureando versículo 2, interessante pensar quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Inclusive, aqui está a primeira aparição do Espírito Santo na Bíblia Sagrada, que ele não tem nome de santo, ele vai passar a ter nome de santo na nova aliança para santificar os que são redimidos pelo sangue de Jesus. Disso nós já somos propriamente sabedores, porém, há uma linha de raciocínio a se pensar aqui, que a Bíblia diz que ele pairava. A palavra pairar significa incubar, e a palavra incubar é mandar calor. Mas existe uma segunda tradução muito usada que diz que o Espírito movia. Quer dizer, quando se movimenta algo, gera o quê? Calor. Ok, então a segunda tradução também gerou para as questões de caloria. Mas também existe uma terceira linha de Bíblia que existe, com traduções diferenciadas, que é que o Espírito de Deus chocava sobre a face das águas. Interessante, senhores, pensar que quando a galinha ela choca ovos para gerar pintainhos, ela está proporcionando o quê? Calor. Então as três linhas ela levou a único sentido, que é calor. Queridos, quando eu falo de calor, é interessante pensar que calor ou caloria representa vida. Por exemplo, é tão interessante que se você colocar a mão no seu pulso agora, você vai ver que você tem uma temperatura que não é gelada, não é verdade? Mas se você tivesse num culto fúnebre, colocasse a mão no defunto, o defunto estaria gelado. Ele está gelado porque ele não tem vida. Ok, então vamos pensar que quando João estava preso e exilado na ilha rochosa de Patmos, João recebe a visitação do Espírito Santo para escrever as 7 cartas aos 7 pastores das 7 igrejas, da Ásia Menor. E entre elas foi a carta à igreja de Laodiceia, que no capítulo 3, versículo 15, ele começa dizendo: conheço as tuas obras, memoriza isso, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, só pode vomitar aquele que não está passando bem, concorda comigo? Nisso dá-se a entender aqui que Deus, ele acaba quase que ficando doente quando ele vê uma pessoa que ele resgatou, levantou, lapidou, purificou, batizou, renovou, do mundo para o inefável mundo da luz, e em vez de luz produzir luz, não, hoje observa que ele não é nem luz, também não é treva, quer dizer, como se estivesse no morno. E para quem não sabe, o morno está no campo daquilo que parece que é, mas não é. Quem olha parece frio, mas frio não é, mas quente é, não é, então fica meio misturado, você está entendendo? E aí é interessante pensar uma coisa aqui, que quando a Bíblia diz, conheço as tuas obras, morto ou morno, querido, não faz acontecer o evangelho e nem vive o evangelho na sua originalidade, na sua essência, certo? Porque quando se fala de obras, é bom avaliar que Deus não está à procura de quem tem 9 ou 90 dons, certo? Não é questão de dons, é questão de obras, serviços prestados. E evangelho, meus amados, é boas novas porque por onde ele passa a se cumprir, fazer se cumprir a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, certo? Que diz, portanto, se alguém está em Cristo, quer dizer, não está mais no mundo, o evangelho passou, arranca do mundo, traz para Cristo, e agora o que acontece? Nova criatura é, olha só, por isso que é boas novas, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e tudo se fez novo. Quer dizer, resumindo, quem fumava e não fuma mais, quem bebia, mas não bebe mais, quem mentia, não mente mais, quem prostituía, não prostitui mais, quem enganava, não engana mais, quem passava cheque sem fundo, não passa mais, não é verdade?
Quem fofocava não fofoca mais, não é verdade? Quem tinha orgulho, ciúmes, inveja, prepotência, arrogância, ego, não é verdade? Quem se misturava nas falcatruas da vida não faz mais. Por quê? Porque saltamos de uma velha criatura para uma nova criatura por estarmos em Cristo Jesus. E é interessante, senhores, pensar que o Evangelho ele é pautado em cima de pelo menos duas coisas. Que duas coisas? São duas coisas que o evangelista Mateus destaca com muita precisão. Em Mateus, no capítulo 22, laureando o versículo 37, queridos, interessante que a Bíblia diz assim. Deixa eu até fazer questão de ler aqui, eu sei de cor, mas eu vou fazer questão de puxar a leitura, que aí fica aqui, ó, já achei aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Isso aqui é o Evangelho. Pronto. Resumir. Isso é o Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus sobre, acima do dinheiro que você tem, acima de você, acima de qualquer coisa, meu querido. E amar o próximo como a ti mesmo é resumir dizendo que aquilo que não serve para você não serve para o teu próximo, meu irmão. Certo, meu querido? Isso aqui é o Evangelho na sua essência. Agora, pensar que se o Evangelho é o amor, viver o Evangelho é amar. Pronto, isso aqui é o campo da lógica. E amar é enxergar com os olhos de Deus. Quer dizer, quando você vê uma prostituta, quando você vê um marginal, quando você vê um bebum caído nas margens das calçadas e um cachorro lambendo a boca dele, você olha, menospreza, ridiculariza. Deus não enxerga assim. Entendeu? Então amar é enxergar com os olhos de Deus. E fazer acontecer o Evangelho é praticar o amor, mas não dentro de quatro paredes, fora de quatro paredes, e levar por consequência o avivamento na sua autenticidade e originalidade, que produz o quê? Produz vida. Por exemplo, avivamento deriva da palavra avivar, e o verbo avivar quer dizer dar vida. E um quadro legal disso é o filho pródigo que saiu da casa do pai, que representa aqueles que saem da casa de Deus, e quando volta o pai vai dizer que o que estava morto reviveu, certo? Então, meus amados, vamos pensar com carinho que o grande problema hoje são pessoas que não vivem o Evangelho, tais como pregadores que têm a coragem, a audácia, a ousadia de terminar uma pregação e não fazer apelo, porque acaba tendo o que como alvo e objetivo uma preocupação em fazer meia dúzia, pular, cair, desmaiar, mas não tem mais salvação de almas, certo? E almas ainda é o núcleo do avivamento original, meus amados. Então, vamos viver o Evangelho na sua autenticidade, e o Evangelho se resume exatamente nisso, por essa minha linha de raciocínio, tá bom, meu querido? Forte e cordial abraço, que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos.